Let's go to the Lord again in prayer. Vamos orar ao Senhor. Our Father God, we thank you that you are the living God. Nosso Deus e Pai, te agradecemos que tu és o Deus vivo. And we praise you that you've called us to know you. E te louvamos porque tu nos chamastes para que amássemos a ti. We pray, Father, that you would be pleased to show your presence in this place. Oramos para que seja do teu agrado mostrar a tua presença nesse lugar. As we open your word Na medida que abrimos a tua palavra and think together e pensamos conjuntamente for your glory. para a tua glória, We ask it through our Savior, Jesus Christ. pedimos essas coisas através do nosso Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém. Last night I suggested something as the first mark of a healthy church. Ontem à noite eu fiz alguma sugestão sobre o que seria uma das primeiras características de uma igreja saudável. What was that? E o que é isso? Expository preaching. Oh, that's right. Good. Certo, muito bom. But expository preaching by itself isn't good enough. Mas a pregação expositiva em si somente, ela não é suficiente. You can have the right method Você pode ter a metodologia correta and still come up with the wrong content. e mesmo assim você sair com o conteúdo errado. And so this morning I want us to think about the content. E nesta manhã eu gostaria que pensássemos um pouco sobre o conteúdo. If you've read 2 Timothy in the New Testament, Se você já leu 2 Timóteo no Novo Testamento, you'll notice that one of the striking features of that letter você deve ter notado que uma das características principais e que nos atingem mais naquela carta is the intensity with which Paul exhorts Timothy to guard the gospel. é a intensidade com a qual Paulo está avisando Timóteo que ele deve guardar o Evangelho. But one question we have to ask is this: Mas uma pergunta que temos que fazer é esta: what is the gospel of which Timothy was to be so careful? que evangelho é esse que deveria ser guardado tão cuidadosamente por Timóteo? Paul, in the first chapter of 2 Timothy, expresses that. E Paulo, no primeiro capítulo de 2 Timóteo, ele expressa exatamente o que quer dizer. Turn with me, if you would, to 2 Timothy chapter 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Abram as suas Bíblias, por favor. Look at verse 9. Dê uma olhada no versículo 9. Look how this gospel, he says, is rooted in the purpose of God. E vejam como ele fala que esse evangelho está enraizado no propósito de Deus, God has saved us and called us to a holy life, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, not because of anything we have done, não segundo as nossas obras, but because of his own purpose and grace. mas conforme a sua própria determinação e graça. This grace was given us in Christ Jesus E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus before the beginning of time, antes dos tempos eternos. but it has now been revealed Mas agora é manifestada through the appearing of our Savior Christ Jesus, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, who has destroyed death o qual não só destruiu a morte, and brought life and immortality to light through the gospel. como trouxe a luz e vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paul here in these verses is reminding Timothy that he hasn't been called into a life of stress and hardship from some previously peaceful position, E Paulo está aqui relembrando a Timóteo que ele não foi trazido até uma vida de durezas, de problemas, de uma situação que era pacífica, uma situação anterior que era pacífica. as we were thinking about last night in Brother Tom's address. E como nós estávamos ouvindo ontem à noite, quando o nosso irmão Tom falou, Timothy was in a war. Timóteo estava aqui envolvido numa guerra. He was in a war initially as an enemy of God, Ele estava numa guerra inicialmente como um inimigo de Deus, but now being called by the grace of God, mas agora tendo sido chamado pela graça de Deus, Timothy had been enlisted in the service of Jesus Christ. ele estava alistado aqui no serviço a Jesus Cristo. So Paul describes this to Timothy by saying here that God has saved us. Então Paulo descreve isso aqui para Timóteo e disse, olha, Deus nos salvou. Paul reminds Timothy that they were both in desperate need. E ele relembra a Timóteo que eles estavam em
desesperadamente necessitados. So much so that only God's radical solution would do. De tal forma que somente a solução radical advinda de Deus é que poderia modificar a situação. Now, if you know 2 Timothy very well, Se você conhece 2 Timóteo bem, this may seem in contrast with what he says earlier in chapter 1. parece que isso está colocado de uma forma contrastante com aquilo que está Earlier in chapter 1 no início do capítulo 1, where he praises the family that Timothy has come from. quando ele está ali fazendo um elogio à família da qual saiu Timóteo. But Paul knew the Christian gospel. Mas Paulo conhecia o evangelho cristão. And the Christian gospel clearly says that none of us, E o evangelho cristão claramente diz que nenhum de nós, no matter how good a home we're raised in, independentemente da boa família da qual nós procedemos, no matter the identity of our mother or grandmother, like for Timothy, independentemente das ações e identidades da nossa mãe e da nossa avó, como é no caso aqui de Timóteo, none of us naturally live as God would have us to. nenhum de nós tem a vida natural da forma como Deus quer que nós tenhamos. Spiritually, according to Jesus, we've spent our lives. Espiritualmente, de acordo com Jesus, nós estamos gastando nossas vidas. And we are now spiritually bankrupt and lifeless. E estamos falidos espiritualmente e perdidos. And therefore we must, as Paul says here, be saved. Então nós temos que, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que ser salvos. We must be called to a holy life if we're ever to live one. Temos que ser chamados para uma vida santa, se vamos viver uma vida santa. As Paul says here, nothing we ever do will bring this salvation. E Paulo está dizendo que nada que nós possamos fazer operará a salvação. So the gospel of Christ is not one of the many religious stories of our search for God. Então o evangelho de Cristo não é uma das muitas histórias que existem sobre a nossa procura por Deus. It is the only story of God's search for us. É a única história da procura que Deus faz de nossas pessoas. It only comes through God's grace, as he says here in verse 9, given to us in Christ Jesus. Somente vem através da graça de Deus, que como está aqui no versículo 9, que nos vem através da graça por Cristo Jesus. Its source is outside of us. A fonte está fora de nós. It's in the purpose of God in Christ before the beginning of time. O propósito está em Deus através de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Now it was this grace É esta graça which God had planned long before que Deus havia planejado muito antes. we could have even done anything. Muito antes de que nós pudéssemos fazer qualquer coisa. Before we could have done anything about it at all. Antes de nós termos capacidade e possibilidade de fazer qualquer coisa. And now, writes Paul, it has been brought to light. E agora, nos diz Paulo, essa verdade é trazida à luz. The plan of God from eternity past, O plano de Deus que vem desde a eternidade, toda a eternidade, worked through the history of the people of God in the Old Testament, sendo trabalhado através da história do povo de Deus no Velho Testamento. was finally revealed in Christ. Finalmente, ele é revelado em Jesus Cristo. There's a great illustration of the word that Paul uses here for brought to light. Existe uma grande ilustração relacionada com a palavra aqui que Paulo utiliza quando ele fala trazido à luz. From the place where I used to live, from Cambridge, England. No lugar onde eu morei durante um tempo, em Cambridge, na Inglaterra. I would tell you an example of this from Brazil, but I can't think of one. Eu daria uma ilustração brasileira, mas eu não posso me lembrar de nenhuma no momento presente. In Cambridge, there is beautiful architecture. Lá em Cambridge, nós temos uma arquitetura muito bela. There's one particularly beautiful chapel at King's College. E existe uma igreja assim que ela é especialmente bela lá no College King. One of the most striking things about it are the windows. E uma das coisas que impressiona são as janelas. There are 13,000 square feet Existe 13 mil pés quadrados of the finest Renaissance stained glass in all of Europe. dos vitrais mais impressionantes advindos da época da Renascença. Now, it's true that my Puritan side might like to have all those windows gone and clear. É verdade que o meu lado puritano gostaria de ver aquelas janelas bem limpas, aquelas figuras ali retiradas. But I do appreciate the beauty of the windows. Mas eu aprecio também a beleza daquelas janelas.
During World War II, Cambridge was in the area that could be reached by the German bombers. E durante a Segunda Guerra Mundial, aquela localidade ali em Cambridge estava numa das localidades que estava sujeito aos bombardeios da Inglaterra, da Alemanha. And so they had the glass, had workmen come in and remove the glass from the chapels. Então o que eles fizeram, eles chamaram artesãos e profissionais que removeram e retiraram aqueles vitrais das janelas. And they hid it various places around the countryside. E eles esconderam e enterraram aqueles vitrais em vários locais no país, espalhados. Many people have written of how bleak wartime Cambridge was. E muitas pessoas têm escrito sobre a situação de problemas que sobreveio naquela localidade no meio da guerra. But one friend of mine in Cambridge, who was there as an undergraduate in 1947, E um amigo meu que estava ali em Cambridge em 1947 has told me of a memory that he has. e me falou de uma coisa que ele se lembrava daquela ocasião. He remembers when 2 years after the war, Ele lembra-se que 2 anos depois da guerra, workmen were sent out to reassemble the glass. mandaram então aqueles profissionais para fazerem toda a remontagem daqueles vitrais And to reinstall them in the windows. e para reinstalarem eles naquelas janelas. And then they had a special ceremony arranged. E então tiveram um trabalho especial que foi programado. Throughout the whole time the glass was being reinstalled, Enquanto toda aquela ocasião, aquele tempo que estava sendo levado para fazer a recolocação daqueles vitrais, they were covered from view. aqueles vitrais foram velados à vista das pessoas. They placed spotlights inside the chapel. E então eles colocaram holofotes dentro da igreja. And people gathered outside of it in the courtyard. E as pessoas se reuniram do lado de fora da igreja. And at just the right moment, E no momento exato, the veils dropped down. tiraram aquelas coisas que velavam os vitrais. And the light from inside the chapel E a luz, aquela luz abundante que saía de dentro da igreja, flooded through those windows elas atravessaram aqueles vitrais and out into the dark night air. e atingiram a noite escura que estava do lado de fora. Bathing those ancient windows in fabulous light E banhando aqueles vitrais fabulosos naquela luz intensa, for the first time in years. pela primeira vez durante anos. Now that image of something wonderful, E aquela imagem de uma coisa maravilhosa, something already present, uma coisa que estava já presente, but now gloriously revealed, mas que agora estava sendo revelado de uma forma tão gloriosa. is exactly the image that Paul uses here É exatamente a imagem que Paulo está colocando aqui, to explain how this purpose of God, para explicar como aquele propósito de Deus, though ancient, um propósito que vem desde os tempos antigos, has only now been literally flooded with light, he mas says. vem agora e ele é trazido assim abundantemente à luz By the coming of Jesus Christ. pela vinda de Jesus Cristo. God's good purposes, he writes, O propósito de Deus, ele escreve, have been brought out into the open, revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus. Versículo 10, e manifestou agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. You see, he has brought to light God's plan for a dying world. Ele trouxe à luz o plano de Deus para um mundo que estava moribundo. As one writer put it, in darkness there is no choice. E um escritor disse que na escuridão não existe escolha. It is the light that enables us to see the difference between things. É a luz que nos possibilita ver a diferença entre as coisas. And it is Christ that gives us that light. E é Jesus Cristo que nos dá e nos traz essa luz. Paul often has written about how Christ's coming has made the gospel an open mystery. E Paulo frequentemente ele fala como o evangelho revelou esse mistério, colocou ele aberto. So Paul says here to Timothy E aqui Paulo diz a Timóteo that God's plan to destroy death que o plano de Deus para destruir a morte and to bring to light eternal life e para trazer a vida eterna à luz is now being fulfilled,
Go ahead. está agora sendo preenchido Through the communication pela comunicação of the very gospel with which Timothy has been entrusted. do mesmo evangelho, aquele mesmo evangelho que foi dado para ser guardado por Timóteo. So this good news is rooted in the purpose of God. We see there in verses 9 and 10. Então as boas novas estão enraizadas no propósito de Deus. Nós vemos isso aqui nos versículos 9 e 10. It is centered on the person of Jesus Christ. Está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Paul says more about how God has revealed this E Paulo diz algo mais como é que Deus tem revelado through isso the appearing of our Savior no aparecimento de nosso Salvador, in chapter 2, no capítulo 2, verses 8 to 10. versículos 8 e 10. Read those. 8 a 10. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Here Paul seemed to summarize the gospel he preached in two little phrases about Jesus Christ. Aqui Paulo parece que está resumindo o evangelho que ele pregava em duas frases pequenas. Raised from the dead, descended from David. Duas frases pequenas sobre Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos e descendente de Davi. As he says in Romans 1, as to his human nature, he was a descendant of David. E como ele diz lá em Romanos capítulo 1, pela sua natureza humana ele era um descendente de Davi, And who through the Spirit of holiness e pelo Espírito de Santidade was appointed to be the Son of God, foi apontado e indicado por ser o Filho de Deus, with power com poder, by his resurrection from the dead. pela sua ressurreição dos mortos. You see, this gospel which God has revealed and Paul preaches Vejam que esse evangelho revelado e que é pregado por Paulo is so centered around the person of Jesus Christ está tão centralizado na pessoa de Jesus Cristo that he can even be said to be that gospel. que ele é identificado e pode ser dito que ele é esse He evangelho. is the light. Ele é a luz. He is the object lighted. Ele é illuminated. o objeto também que está iluminado, que é iluminado. He's the word and he's the one who speaks the word. Ele é a palavra e ele é aquele que fala a palavra. Now, any message which does not present Jesus Christ Qualquer mensagem que não venha apresentar Jesus Cristo as this one, como sendo este aqui, fully human and fully God, totalmente humano e totalmente divino, the risen Messiah, o Messias ressurreto, whatever else it may be, qualquer outra coisa que it seja, is not the Christian gospel. não é o evangelho cristão, o evangelho de Cristo. The gospel which Paul is commending one last time to Timothy O evangelho que Paulo está comissionando aqui a Timóteo, dessa forma, is rooted in the purposes of God, está enraizado nos propósitos de Deus and it's centered in the person of Jesus e Christ. centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Do you remember that time in Luke 14 Você lembra daquela ocasião lá em Lucas capítulo 14, when Jesus told his followers, whoever would follow him must take up his cross? quando Jesus Cristo virou-se e disse aos seus seguidores: aquele que vier após mim, tome a sua cruz? Have you ever thought those words were harsh? Você já pensou que aquelas palavras eram palavras duras? That they were spoken like we might speak words, with a kind of youthful passion of a dare? Que elas são palavras faladas como às vezes nós falamos com a paixão juvenil, assim, pela ousadia? Or like it was a call for some spiritual elite? Ou será que elas foram palavras direcionadas a uma elite espiritual? As we would say in America, sort of for the Marines or the Green Berets of the Christian life. Como nós dizemos lá nos Estados Unidos, fossem um chamado assim para os boinas verdes ou para os marines. Does that work? Marines? Os fuzileiros navais lá, aquelas tropas de elite dos Estados Unidos. I think we're tempted to read these words of Jesus like that sometime. Nós temos a tentação de achar que as palavras de Jesus Cristo naquela ocasião queriam dizer isso. But friends, I don't think they were anything like that. Mas, meus amigos, eu acho que o significado delas não era esse não. They were simply reality. Era uma realidade simples. Jesus was on the way to Jerusalem when he spoke those words. Jesus Cristo estava no seu caminho a Jerusalém quando ele falou He isso. was going to the cross. Ele estava indo à cruz.
And he was simply telling his followers Ele estava simplesmente dizendo aos seus seguidores that if they would follow him, que se eles eram para segui-lo, they must go that way too, eles também tinham que seguir naquela mesma direção, because it's the only way he was going. porque era a única direção que ele estava indo. And then if you look at the next chapter in Luke, you don't need to turn there. E se você não precisa abrir a sua Bíblia lá, mas se você olhar no próximo capítulo de Lucas, Jesus tells these wonderful stories Jesus Cristo passa a falar aquelas histórias maravilhosas, about searching for the lost coin, aquelas histórias na procura pela dracma perdida, the lost sheep, pela ovelha perdida and the lost son. e a procura pelo filho perdido. He was going to the cross, Ele estava indo para a cruz, searching for the lost, estava naquela ávida procura pelos perdidos, to bring us back to himself. para nos trazer de volta a si. He was going the way of the cross out of his love. Ele estava seguindo em direção à cruz em função do seu amor. And any who would be his disciples, E qualquer um que fosse ser um dos seus discípulos, who would hear and respond to this gospel, que fosse ouvir e mostrar a resposta a este evangelho, must have that same kind of completely self-giving love. ele tinha também que ter esse mesmo tipo de amor sacrificial. And so Jesus says to his disciples in John 13, E assim Jesus Cristo diz aos seus discípulos em João capítulo 13, "A new commandment I give um you. novo mandamento vos dou, You must love one another. que vos ameis uns aos outros. As I have loved you, Como eu vos amei, so must you love one another. assim também temos que amar uns aos outros. All the world will know you're my disciples if you love one another." E assim o mundo os conhecerá se amardes uns aos outros. Now, if you know your Bibles very well, you might wonder, well, how is that a new commandment? E se vocês conhecem a sua Bíblia bem, vocês podem até dizer, mas isso aí é um novo mandamento? We're exhorted to love our neighbors in the Old Testament. Nós, lá no Velho Testamento, já somos comissionados a amar os nossos vizinhos. But the phrase that makes it new Mas a frase que torna isso daí uma novidade is where Jesus says, "As I have loved you." é que Jesus Cristo coloca aqui, como eu vos amei. In the kind of love that he was showing No mesmo tipo de amor que ele está agora demonstrando, by going to the cross, indo até a cruz, so that same love este mesmo amor should now be typical of us as his deveria followers. também ser típico, deveria ser característico de nossas pessoas também. And that's how all men will know that you are my disciples. E essa é a forma que o mundo verá que somos discípulos dele, é assim que ele diz. By giving yourself so completely for others, Dando-nos a nós mesmos de tal forma pelos demais, by following the example of your master. seguindo o exemplo do nosso mestre. But Paul wanted to remind Timothy that we don't just follow Christ to the cross Mas Paulo queria relembrar a Timóteo que não apenas seguimos ele para a cruz and to the grave, e para a cova, but we follow him through it. mas seguimos ele e atravessamos aquele estágio. Look at chapter 2, verse 11. Dê uma olhada no versículo 11 do capítulo 2. Read verses 11 to 13. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. This is an early hymn. Isso daqui representa um hino antigo. Perhaps they sang this at the baptism of new Christians. Talvez eles cantavam esse hino aqui no batismo de novos convertidos. It reminds these Christians, in turn, of death to self, E lembrava, era servir de lembrete àqueles cristãos Which is- da morte, a mortificação de si próprio, which is beautifully symbolized in baptism, que é uma coisa que é simbolizada de uma forma muito bela no batismo, of the call to endure, a chamada para aguentar, para suportar, and in the end there, e no final, of the enduring faithfulness of God da fidelidade sempre presente de Deus, to those upon whom he has set his name. aqueles aos quais ele deu o seu nome. Some things, by their very nature, appear to be meant to be given away. Algumas coisas, pela própria natureza delas, parecem caracterizar que essas coisas foram feitas para ser dadas aos outros. It seems that from what we've been thinking about this morning, Parece que aquelas coisas que estamos aqui a meditar nesta manhã, this includes this life. inclui também esta vida. You see, Paul was presenting himself as a model for Timothy Paulo estava aqui se colocando como modelo a Timóteo, of what we're meant to do.
um modelo do que nós temos que fazer, of quite literally giving our lives, ourselves, for the gospel. de literalmente darmos a nós próprios a nossa vida pelo Evangelho. And what an appropriate image of the gospel that is. E que forma de caracterização do Evangelho bastante adequada é isso. Christ had given himself, Jesus Cristo deu-se a si mesmo, coming to save the people, vindo para salvar o seu povo, being followed by crowds, sendo seguido por multidões hailed with hosannas. e sendo saudado com hosana. He gave himself to be arrested and crucified. E ele deu-se a si mesmo para ser preso e crucificado. And in giving himself, he made the gospel. E ao dar-se a si mesmo, ele fez o Evangelho. Now, Paul could never, by giving himself, atone for our sins. Mas Paulo, ele nunca poderia expiar os nossos pecados dando-se por nós. But Paul could follow Christ in giving himself. Mas Paulo podia seguir a Cristo entregando-se a si mesmo. And so he did, deserted and imprisoned. E assim ele fez, e ele foi deserdado, ele foi desterrado, ele foi aprisionado, He wrote this letter to Timothy, e ele escreveu essa carta para Timóteo. still faithfully preaching the gospel, Ainda aqui ele estava fielmente pregando o Evangelho, even by letter, até por uma carta, when he didn't have the freedom to do it anymore in person. quando ele não tinha mais a liberdade de fazê-lo pessoalmente. And in giving himself like this, E dando-se a si mesmo desta forma, he gave the gospel to Timothy. ele deu o Evangelho a Timóteo. And so he reminded Timothy E that he então, too, ele lembra aqui a Timóteo que ele também, if he would be a faithful steward of this gospel, se ele vai ser um mordomo fiel deste Evangelho, he would give himself. ele tem que dar-se a si mesmo. And so from what we can tell from history, Timothy did. E o que nós podemos dizer, observando a história, é que Timóteo fez isso You daí. won't find it in the pages of the New Testament, Você não vai encontrar isso aqui nas páginas do Novo Testamento, but it seems that Timothy was martyred for his faith. mas aparentemente Timóteo sofreu martírio pela sua fé, In January of 97, em janeiro do ano 97, in Ephesus, em Éfeso, during a feast for the goddess Diana, e numa grande festividade pela deusa Diana. Timothy gave himself for the gospel. Timóteo deu-se a si mesmo pelo Evangelho. He gave himself so he could give the gospel to others. Ele deu-se a si mesmo de tal forma que ele pudesse entregar o Evangelho a outros. And friends, brothers and sisters, this is where we come in. E meus amigos, irmãos e irmãs, é aqui que nós entramos. We have been given the gospel. Nós recebemos, foi dado a nós este Evangelho. We are the result of Timothy and others Nós somos o resultado de Timóteo e de outros, turning and teaching others who would teach others. de tal forma que nós nos voltemos e ensinemos outros que irão ensinar a outros. Now, as I said yesterday, E como eu disse ontem à noite, expository preaching is important for the health of the church. a pregação expositiva é importante para a saúde da igreja. Yet every method, however good, Mas qualquer método, mesmo sendo uma metodologia boa, is open to abuse. pode ser abusada, pode ser deturpada. And therefore it must be open to being tested. E, consequentemente, deve estar sujeita ao teste, a um crivo. Because we could attempt to preach expositionally Porque podemos tentar pregar expositivamente and still preach what is false or wrong. e mesmo assim pregar o que é falso, o que é errado. So in our churches, Então, em nossas igrejas, our concern should not only be with how we're taught, a nossa preocupação não deve ser simplesmente como é que nós ensinamos, but with what it is that we teach. mas o que é que nós estamos ensinando. So even as Paul exhorted Timothy here to stay true to the gospel, E da mesma forma como Paulo exorta aqui a Timóteo para que se mantenha fiel ao Evangelho, so we should cherish soundness, nós também devemos encorajar a sanidade, particularly in our understanding of the God of the Bible and his ways with a us. sanidade, a solidez da forma como nós entendemos o Deus da Bíblia. We read in 1 Timothy chapter 1 E nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, that sound doctrine is shaped by the gospel que a doutrina sã, ela é formada pelo Evangelho, and that it's opposed to ungodliness and sin. e que ela está em oposição à impiedade e ao pecado. Even more clearly in chapter 6 of 1 Timothy. E mais claramente vemos isso daí no capítulo 6 de 1 Timóteo. In verse 3, Paul contrasts false doctrines No versículo 3, Paulo contrasta as doutrinas falsas
with the sound instruction of our Lord Jesus Christ and godly teaching. com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. And so in 2 Timothy chapter 1 verse 13, E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paul exhorts Timothy to keep what you heard from me as the pattern of sound teaching. a exortação de Paulo a Timóteo é: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. In chapter 4 verse 3, E no capítulo 4, versículo 3, Paul warned Timothy that the time will come o aviso de Paulo a Timóteo é que haverá tempo when men will not put up with sound doctrine. em que não suportarão a sã doutrina, Instead, to suit their own desires, mas pelo contrário, segundo as suas próprias cobiças, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. cercar-se-ão de mestres, vários mestres que ensinarão o que os seus ouvidos que têm coceira gostariam de ouvir. Paul wrote with similar concerns to another young pastor, Titus. E Paulo escreveu também com o mesmo tipo de preocupação e motivação a um outro jovem pastor que foi Tito. Paul told him in chapter 1 verse 9 Em Tito, logo a seguir, no capítulo 1, versículo 9, that anyone whom Titus would appoint as an elder que qualquer um que Tito viesse a indicar como um presbítero, must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. que deveria ser fiel, vou ler o versículo 9 todo, apegado à palavra, fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Paul urged Timothy to rebuke Titus to rebuke false teachers down in verse 13. E Paulo está aqui avisando a Tito para que ele viesse a repreender os falsos mestres, no versículo 13. So that they will be sound in the faith. Tal testemunho exato, porquanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. In chapter 2 verse 1, E no capítulo 2, versículo 1, Paul charged Titus saying, "You must teach what is in accord with sound doctrine." o desafio de Paulo a Tito é: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A second mark of a healthy church is biblical theology. E a segunda característica, a segunda marca de uma igreja saudável é teologia bíblica. It is sound teaching that Paul is speaking of here. É o ensinamento são que Paulo está falando aqui. Now, if we were to talk about all of biblical theology, we would never end this meeting. Se nós fôssemos falar sobre tudo que representa a teologia bíblica, nós nunca íamos terminar esta reunião. But practically, every church decides Mas de forma prática, cada igreja decide in which matters there needs to be complete agreement quais são aquelas questões doutrinárias que têm que existir com concordância total in which matters there can be limited disagreement, e quais são as questões doutrinárias onde pode haver uma discordância limitada and in which matters there can be complete liberty. e quais são as questões que podem existir com liberdade total de pensamento. In our church in Washington, D.C., Na nossa igreja lá na cidade de Washington, we require each person who would be a member nós fazemos o requerimento a qualquer pessoa que intenciona se tornar um membro da igreja to believe in salvation through the work of Jesus Christ alone. que ela demonstre a crença na salvação através do trabalho único de Jesus Cristo. There's no variation on that. Não existe nenhuma variação, nenhuma variedade de pensamento nisto. We also confess the same understandings of believers' baptism. Nós também temos um sentimento e uma posição confessional conjunta sobre o batismo dos crentes And of the authority of Scripture. e sobre a autoridade das Escrituras. Now, we don't read in the Bible that these 2 points are essential for salvation. Nós não lemos na Bíblia que esses 2 pontos adicionais sejam essenciais à salvação. But they seem practically essential for the healthy life of the church. Mas na prática eles parecem que são essenciais à vida saudável da igreja. And they're most certainly true. E certamente são verdadeiros. So again, disagreement on those matters is not part of our church. Então, a discordância nessas questões que mencionei não fazem parte da vida da nossa igreja. But we can allow some disagreement Mas nós podemos permitir alguma discordância over matters which are neither necessary for salvation em algumas questões doutrinárias que não são essenciais à salvação, nor practically for the life of the church. nem se constituem questões práticas para a vida da igreja. So, for instance, Por exemplo, though everyone in our church believes that Christ will personally return,
Mesmo que todos na nossa igreja tenham a crença e acreditem que Jesus Cristo virá uma segunda vez de forma pessoal, there is some disagreement among us over when he will return. existe alguma discordância entre nós sobre o quando deste retorno. And we can enjoy even more liberty E podemos desfrutar até um pouco mais de liberdade in areas that are even less central to the Christian gospel. em algumas situações e questões que são menos centrais à questão do Evangelho. Something like the rightness of armed resistance, Por exemplo, se é próprio, adequado ou não se resistir com armas a um ataque. or the question of who wrote the book of Hebrews. Ou, por exemplo, quem foi o autor do livro de Hebreus. In all of this, the principle should be clear. Em todas essas questões, um princípio tem que ficar claro. The closer we get to the heart of our faith, Quanto mais próximos chegamos ao coração da nossa fé, the more we expect our unity to be expressed mais e mais a expectativa nossa é que a nossa unidade seja expressa by sharing the same understanding of the faith. ao compartilharmos o mesmo entendimento da nossa fé. The early church put it this way: A igreja primitiva tem uma colocação: in essentials, unity; nas coisas essenciais, unidade; in non-essentials, diversity; nas coisas não essenciais, diversidade; in all things, charity. em todas as coisas, a caridade, o amor. So sound teaching includes a clear commitment to doctrines Então, o ensinamento são sadio, ele engloba esse entendimento de um comprometimento do ensino de doutrinas. and some doctrines which may be often neglected yet are clearly biblical. E algumas doutrinas, mesmo sendo negligenciadas, elas são bíblicas. As pastors, we must give ourselves to knowing the teachings of the Bible. E como pastores, temos que nos entregar a nós mesmos nessa atividade de sabermos o ensinamento da Bíblia. It's important for us to come to terms with great doctrines of the Bible like the doctrine of election. É importante que nós venhamos e confrontemos certas doutrinas e verifiquemos na Bíblia doutrinas como, por exemplo, a da eleição, o que é que a Bíblia tem a dizer. Because it is no small matter whether our salvation ultimately issues from God or from ourselves. Porque não é uma coisa que não é essencial, não é uma coisa não importante, se a nossa salvação procede de Deus ou de nós mesmos. Many other important questions which the Bible answers clearly have also been too often neglected, even by pastors. Muitas outras doutrinas, outras questões que a Bíblia fala e se dirige a elas de forma tão clara, elas têm sido negligenciadas pelos pastores. For example, are people basically bad or good? Por exemplo, as pessoas são basicamente más ou boas? Do they basically need encouragement and enhanced self-esteem? As pessoas precisam, de uma forma genérica, mais de um encorajamento, precisam de despertar o amor próprio delas? Or do they need forgiveness and new life? Ou elas precisam do perdão e de uma nova vida? Why did Jesus Christ die on the cross? Por que é que Jesus Cristo morreu na cruz? To make an option possible? Para que possibilitasse uma opção? Or was he our substitute? Ou ele morreu como nosso substituto? What happens when someone becomes a Christian? O que é que acontece quando alguém se torna um crente? How does someone go from death to life? Como é que alguém atravessa essa situação da morte para a vida? And if we are Christians, E se somos cristãos, can we be sure that God will continue to care for us? podemos ter certeza que Deus vai continuar a tomar conta de nós. And if so, E se for assim, is his continuing care é esse cuidado continuado que ele tem, based on our faithfulness or his? é baseado na nossa fidelidade ou na fidelidade dele? Now you see, all of these questions are not just questions for theologians. Todas essas questões aqui que eu estou colocando não são questões que os teólogos levantam somente. They're not just questions for pastors. Não são questões que têm que interessar apenas os pastores. They're questions that every Christian needs to know the answer to. São questões e perguntas e situações que cada crente tem que ter a resposta a elas. They're important to each one of us. Elas são importantes para cada um de nós. Those of us who are pastors know how differently we would deal with people if our answers to any of these questions change. E nós que somos pastores sabemos como nós iríamos lidar de forma diferente com as nossas ovelhas se as respostas que tivermos a essas perguntas forem também diferentes. Faithfulness to Scripture demands that we speak about these issues. E a fidelidade às Escrituras, elas a fidelidade demanda que nós sejamos fiéis e estejamos tratando desses assuntos. For confessing Christians to resist the idea of God's sovereignty, Porque
para um crente que confessa a fé, mas nega a ideia da soberania de Deus, whether in creation se é soberania na criação, or redemption ou na redenção, or salvation, ou na salvação, is really to play with pious paganism. na realidade, nós estamos brincando e formando uma aparência de um paganismo pietista. To appoint a person as a leader in a church E indicar uma pessoa como um líder numa who igreja doubts God's que sovereignty tem dúvidas sobre a soberania de or Deus, seriously misunderstands sound biblical teaching on these ou que matters tem um mal-entendido crucial nessas questões aqui de doutrina, is to set up as an example é para colocar alguém como exemplo, someone who may well be deeply unwilling to trust God. uma pessoa que na realidade lá no seu íntimo ela tem as dúvidas quanto à confiança que tem que depositar em Deus. So, in a day when many would encourage us to turn evangelism into advertising, Então, numa era que nós estamos, onde a evangelização, nós somos encorajados a virar evangelização em propaganda. and would explain the work of the Holy Spirit simply as marketing, E quando nós somos também comissionados a explicar o trabalho do Espírito Santo como se fosse uma ação de in marketing. which God is so often made over in the image of man, E numa situação em que nós temos a visão e a imagem de Deus transformada na imagem do homem. a healthy church has to be especially careful to pray for leaders Uma igreja sadia tem que ter um cuidado todo especial, orando pelos líderes, who have a biblical para que eles tenham and an experiential grasp of God's sovereignty. uma visão bíblica e experimental da soberania de Deus. And particularly, a commitment to sound teaching. E especialmente que estejam comprometidos a ensinar a doutrinas sãs. So the first mark I suggested yesterday was expository preaching. Primeira característica que eu sugeri ontem foi a pregação expositiva. The second mark here is biblical theology. E a segunda característica é teologia bíblica. And briefly, in conclusion, a third mark. E em conclusão, rapidamente, eu gostaria de mencionar uma terceira característica. It is particularly important to have a biblical theology in one special area of the church's life. É muito importante que nós tenhamos teologia bíblica numa área muito importante da igreja também. In our understanding of the good news of Jesus Christ. E esse é o nosso entendimento das boas novas de Jesus Cristo. The gospel is at the heart of Christianity. O evangelho está no coração do cristianismo. And so we must be clear here. E assim nós temos que ter uma visão clara disso. See, a healthy church is filled with people who have a heart for the gospel. Uma igreja sadia, ela está cheia de pessoas que têm o evangelho no seu coração. And with pastors who understand the gospel clearly and preach it clearly. E pastores que entendem o evangelho corretamente, que pregam esse evangelho também de uma forma clara. In my own mind, I try to remember 4 points when I'm sharing the gospel. E na minha visão, na minha própria vida, eu tento me lembrar de 4 pontos quando eu estou pregando o evangelho. God, man, Christ, response. Deus, o homem, Cristo e a resposta. I think when I talk to someone, I need to ask myself, have I shared the truth with them about these things? E quando eu estou falando com alguém, eu tenho que estar constantemente me perguntando, será que eu estou ensinando adequadamente as verdades sobre estas coisas? Have I shared the truth about God, our holy, sovereign creator? Eu consegui ensinar as verdades sobre Deus, o nosso Deus soberano, o nosso Deus criador? Have I made it clear that we as humans Será que eu tornei bastante clara a verdade que nós, como homens, are a strange mixture of made in the image of God and yet fallen? nós somos uma mistura assim bastante heterogênea de criaturas formadas à imagem e semelhança de Deus, mas mesmo assim caídas. And so separated from God. E assim estamos alienados de Deus. Have I made it clear who Christ is? Será que eu tornei bastante clara quem é Jesus Cristo? The God-man, the only mediator O between God and man. homem Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Our substitute, O nosso substituto. our resurrected Lord. O nosso Senhor ressurreto. And finally, even if I've shared with them all of E this, finalmente, se eu conseguir compartilhar adequadamente todas essas verdades, do they understand that they must respond to the gospel? será que eles entenderam que eles têm que responder, que ele tem que demonstrar, ter uma resposta a este evangelho? That they must believe this message? Que eles têm que acreditar nessa mensagem? And so turn from their life of self-centeredness and sin. Que eles têm que se voltar de sua vida que está centralizada no pecado e em si mesmo? We must be very careful not to present the gospel
temos que ter bastante cuidado em não apresentar o evangelho as simply an additive to give the non-Christians something they naturally want anyway. simplesmente como se fosse uma atitude a ser tomada por ele, como se fosse que nós estivéssemos dando alguma coisa para ele que na realidade ele gostaria de tomar aquele curso de ação de qualquer forma. Joy, peace, happiness, fulfillment, self-esteem, love, there's the list. A alegria, a paz, o amor próprio, o preenchimento dos anseios, All of those things are good in themselves. todas essas coisas são boas em si. But what a non-Christian hears when we say those words Mas o que é que uma pessoa descrente entende quando nós falamos essas palavras? may not be exactly the same thing that God intends to give. Provavelmente não é a mesma coisa que Deus intenciona quando está falando sobre essas And coisas. so if we present the gospel simply as a means Se nós apresentarmos o Evangelho simplesmente como sendo um meio for a non-Christian to get something that they already desire, para que o descrente receba uma coisa que ele já deseja, that may be partially true at best. isso daí, na melhor das hipóteses, é uma verdade parcial. But it's only partially true. Mas é apenas isso, parcial. And as J.I. Packer has said in everything he's ever written, E como J.I. Packer disse em um dos seus escritos, a half-truth masquerading as the whole truth becomes a complete untruth. uma meia-verdade que está mascarada como toda verdade se torna uma inverdade. Fundamentally, everyone needs new life. Fundamentalmente, todas as pessoas precisam de uma nova vida. We need forgiveness. Precisamos de perdão. And to present the gospel as anything less radical than that E para apresentar o Evangelho como uma coisa que não seja tão radical quanto isso, is to ask for false conversions é estar pedindo para recebermos falsas conversões. and increasingly meaningless church membership. E estar pedindo também para recebermos uma membresia nas nossas igrejas que aumenta, mas que não tem significado em si. Both of which make the evangelization of the world around us all the more difficult. E isso daí faz com que a evangelização do mundo que está ao nosso redor se torne mais difícil a cada dia. You see, our churches, Vejam, as nossas igrejas, scattered in our homes and offices and neighborhoods, que estão espalhadas nos escritórios, nas vizinhanças, will, this very day while we're gathered here, enquanto nós estamos aqui reunidos, see more non-Christians estão cada vez mais vendo descrentes. than we ever will on a Sunday morning. Elas estão em contato, as igrejas nessas várias atividades de vida estão muito mais em contato com descrentes do que nós quando estamos reunidos nos domingos pela manhã. So we must know the gospel clearly ourselves Então nós, pessoalmente, temos que conhecer e saber ter essa visão clara do Evangelho and teach it clearly to our congregation. e ensiná-la claramente à nossa congregação. Were I speaking to an American group, Se eu estivesse falando a um grupo de americanos, I would say we should be less concerned eu diria que nós devemos estar menos preocupados about having seeker-friendly services de termos trabalhos e uma liturgia que seja amigável and more concerned about having seeker-friendly lives. e estarmos mais preocupados em estarmos despertando vidas que estejam procurando a essência. We have tremendous news of salvation in Christ. Nós temos verdades assim cruciais relacionadas com Jesus Cristo e salvação. We should teach our congregations to value that. E deveríamos estar ensinando as nossas congregações a darem valor a isso. As George Truett said, Como um autor, George Truett, disse, the supreme indictment that you can bring against a church a maior acusação que você pode trazer contra a igreja is that such a church lacks in passion and compassion for human souls. é que uma igreja tenha falta de paixão e de compaixão pelas almas dos homens. A church is nothing better than an ethical club. E uma igreja assim não é nada melhor do que um clube ético. If its sympathies for lost souls do not overflow, Se ela não está se ela não está cheia dessa preocupação pelas almas perdidas. and if it does not go out to seek and to point lost souls to the knowledge of Jesus E Christ, se ela não está indo e tentando atingir aquelas almas perdidas e trazê-las ao conhecimento de Jesus Cristo. a healthy church knows the gospel, Uma igreja sadia, saudável, ela conhece o Evangelho. and a healthy church shares the gospel. E uma igreja sadia compartilha esse mesmo Evangelho. Let's pray that God make us pastors of just such healthy churches to His Vamos glory. orar para que Deus nos faça pastores
dessas igrejas saudáveis para a glória de Deus. Would you lead us in prayer? Senhor Deus e Pai de misericórdia, graças te damos mais uma vez pela exposição da tua palavra, pela clareza dos teus princípios. E te pedimos, Senhor, que tu removas qualquer sentimento de autojustiça que possamos ter, que tu nos venhas a nos convencer a cada um individualmente das nossas falhas, da nossa negligência, que estejamos procurando avidamente, sob o direcionamento do teu Espírito, melhorarmos os nossos ministérios e termos, Senhor, a visão não apenas de como temos que pregar, mas do que temos que pregar, qual deve ser o conteúdo da nossa mensagem. E te pedimos, Senhor, que esse conteúdo possa ser, para o bem da tua igreja, pela tua misericórdia, possa ser o conteúdo que tu intencionastes e que tu colocastes e que levastes Paulo a falar tão claramente a Timóteo. Senhor, faz com que possamos pregar sem vergonha e com ousadia a soberania de Deus, e que possamos fazer isso com paixão genuína e compaixão pelas almas perdidas. Perdoa os nossos pecados, abençoa o reverendo Mark Dever para que ele continue a nos trazer a tua palavra clara e todos os trabalhos que ainda teremos no dia de hoje, em nome de Jesus te suplicamos. Amém.